Esse ano, a resposta histórica do Vasco completa 100 anos. Em 1924, o clube se opôs à exclusão de jogadores negros do seu elenco, afirmando uma luta pela igualdade no esporte. Esse ato não apenas moldou a identidade do Vasco, mas também ecoa nas lutas contemporâneas do futebol. Pensando nisso, o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, o LEME, organizou o evento 100 anos da resposta histórica, antirracismo e LGBTfobia no futebol. Então, primeira coisa é que eu acho que houve uma ressurreição desse tema. Durante muito tempo, a história do Vasco ela foi uma história muito esportiva, né? E claro que o orgulho da questão histórica, da questão racial, da luta social, ela sempre esteve lá, mas durante muito tempo o Vasco não usava isso, inclusive em prol da própria sociedade. Esse é um movimento um pouco mais recente, até por conta da quantidade de frustração esportiva que o Vasco teve. Se agarrar a isso, que é algo que orgulha muito o vascaíno, é algo que deu um novo foco, deu um novo alento para a torcida do Vasco. E a gente tem também uma nova geração que valoriza mais isso, né? Eu tenho a impressão de que muito torcedor olha para o Vasco até com mais carinho hoje, exatamente por conta dessa história política. O Vasco já teve capítulos históricos que a gente não se orgulha muito, né? O euriquismo, você teve um período ali de fechamento do clube. Então, o Vasco ele foi capaz de ressurgir das cinzas exatamente com uma pauta um pouco mais positiva. Eu vejo isso de maneira muito positiva, inclusive porque isso traz de volta para a sociedade algo que beneficia a sociedade em si. A gente quis aproveitar os 100 anos da resposta histórica, né, de 1924, que é quando o Vasco faz aquela carta e abdica de participar na época da competição da principal federação, porque a federação tinha exigido a saída dos jogadores negros, os pobres e operários. Então, isso é uma resposta possível no momento em que o racismo era algo predominante no futebol. Uma resposta que até hoje ainda precisa ser reiterada, porque a gente ainda continua tendo futebol atravessado pelo racismo e num país que ainda também precisa bastante aprender a ser antirracista. Agora, por que unir também com a questão anti-LGBTQI-fobia? Porque são preconceitos. O que une racismo, o que une homofobia, o que une machismo é o preconceito a um certo padrão estipulado do que é considerado adequado no futebol, sobretudo em termos do torcer, em termos de ser jogador, que é uma masculinidade heteronormativa, tida como padrão, e qualquer forma de identidade desviante, ela acaba sendo rechaçada. Então, a gente quis unir uma resposta que foi dada há 100 anos e que ainda precisa continuar a ser dada para uma outra resposta que o futebol também precisa nos dar a respeito de um combate à homofobia, ao machismo e a todas as outras formas de preconceito que ainda são muito permeados no futebol. A luta contra a LGBTfobia no futebol brasileiro possui um contexto histórico que remonta ao passado. Lá nos anos 70 surgiram as primeiras torcidas organizadas LGBTs. Essas iniciativas enfrentaram hostilidade nas arquibancadas e a resistência institucional. No entanto, esse tema tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões sobre a inclusão no futebol. Primeiro, falar um pouquinho sobre essa dinâmica que nos últimos anos tem ficado comum, né? No mês do orgulho, várias campanhas acontecerem, exaltando a comunidade LGBT. Eu acho que é extremamente importante, né? Se a gente pensar nos últimos anos, a gente nem sonhava com essa visibilidade toda. Ainda é algo muito superficial, a gente sabe que todas essas comunicações, né, seja de maneira visual ou projetos que surgem apenas nesses pequenos períodos, eles precisam de uma extensão maior, né? A gente espera que isso seja comemorado no mês do orgulho, mas que todo ano seja falado sobre esse orgulho, tendo alguém que leve isso aos jogadores, às torcidas organizadas e que aos poucos isso vai entrando de uma forma não só de ser falado por quem realmente interessa, que é quem sofre LGBTfobia, sobre quem está mais intrínseco nesse processo todo de violências, de estigmas, mas que quem são os nossos ídolos, né? Que eles tenham essa percepção maior do papel que eles empregam, a voz que eles têm sobre a sociedade, que se eles começarem a adotar, por exemplo, nas suas redes sociais, esse tipo de discussão, começar a ter atitudes
anti-LGBTfóbicas, antirracistas. Acho que tudo isso vai gerar ainda mais discussões, mais provocações.